Então, amorzinhos, hoje a gente vai dar uma terminada rapidinho na paramita da. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Desculpa. Na paramita da ética, né? Que faltou o último preceito, aquele um que a maioria das pessoas não toma, né? Esse voto, que é de não beber. Ah, eu estava compartilhando a. Putz, deixa eu abrir aqui. Que é do não beber, né? Tem uma história tão engraçadinha que a ela contava, que eu não sei se eu vou saber contar direito. Eu estava ontem tentando lembrar essa história, mas que assim, né? Ela diz que beber em si, assim, não tem nenhum problema, né? Que o problema é que beber abre as porteiras para os outros quatro. Então, quando você bebe, você rouba, você mente, você mata, você faz sexo impróprio, você, né, abre as porteiras, né? Então ela falava, ela contava uma história tão engraçada de um monge. Eu não vou saber lembrar, não vou saber contar direitinho, mas dá pra gente entender, dá pra entender, óbvio, né? Tinha um monge que tinha que era um monge, né, super estrito e tudo mais, né, celibatário e tudo mais. E daí tinha uma mulher que ficava tentando ele, né? Ela ia lá e se declarava pro cara. Eu, não quero. Aí eu sei que um dia, eu sei que ela insistiu tanto. Olha, vamos comer um carneiro. A gente pega aqui do vizinho. Ele, não, isso não pode matar, roubar, não posso, né? É, daí ela, mas eu sou tão apaixonada por você, você podia largar isso pra lá e a gente podia curtir. Não, sexo próprio não posso, não sei o quê, né? Conseguiu se livrar de todas. Até uma hora que, por fim, ela levou um treco lá para ele beber, falou que era uma coisa não sei qual, e aí ele bebeu e ficou bêbado, e daí matou, roubou o carneiro do vizinho, matou o carneiro do vizinho, comeu o carneiro do vizinho, né, escondido do vizinho, e daí eles transaram, e daí pronto. Então, foi a bebida, né, que abriu as porteiras para os outros 5 preceitos, 4 preceitos caírem, né. Então, ela falava isso, que não tinha problema em si, né? Não é uma coisa moralista nem nada, mas que se a gente quiser se proteger, se resguardar, não... Ai, essa palavra é boa, resguardar, nunca lembro de usar ela. Porque resguardar é uma coisa que não é tão... tem um sentido de proteção, porque é esse mesmo sentido dos votos, né? É de se proteger mesmo, assim. De evitar ter ações não virtuosas, né? Que no fundo... O ponto todo é assim, né? Se a gente, das paramitas, não das paramitas, dos votos, não das paramitas, dos votos, especialmente esse da ética, né? Lembra que são votos, né? Não são mandamentos, não são códigos de ética, não é isso, né? São votos. E você toma se você quiser. Se você toma um voto, se você quer tomar um voto, é porque aquilo está de acordo com o que você deseja para você, assim, né? Em termos de atitude, em termos de comportamento, né? Então, se você quebra um voto, é como se você estivesse indo contra o que o seu próprio coração quer, né? Então, e daí beber é isso, abre as porteiras. Quem já não fez uma coisa que se arrependeu, né? Quem nunca, né? Quando bebeu, não, talvez não matar de verdade, né? Mas a gente perde um pouco, né, pessoal? Vamos combinar. Dependendo da quantidade, assim, a gente perde um pouco da noção, né? Tinha um amigo que falava. Uma vez eu estava jantando com um amigo no restaurante no Rio de Janeiro, inclusive. Aí a gente estava jantando, tinha um casal do nosso lado, um restaurante japonês que eu adorava naquela época. Daí tinha um casal do nosso lado que tava os dois estavam mega bêbados, né? E daí ele mexia no pé dela, ela tava com o pé no colo dele, daí ele mexia no pé dela, põe o dedo dela na boca. Aí ele falou, meu, meio restaurante, meu amigo falou assim, não, bêbado acha que fica invisível. Acho que ninguém vê, né? Nego que bebe acha que tá invisível. É um pouco isso mesmo. Então tem esse ponto, né, do quinto preceito esse.
Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Caramba, cadê o... Aqui. Então é esse, o quinto preceito que nos ajuda, né, a guiar assim, nessa questão da ética, então, diz respeito ao álcool. Por que esse preceito foi incluído na lista? Né? Presumivelmente, qualquer pessoa pensante sabe a resposta. Sob a influência do álcool, nossos impulsos negativos emergem, verdade também. E quando as pessoas se embriagam, não saem por aí para se juntarem à Madre Teresa. É mais provável que elas voltem para casa, batam na esposa, no filho, ou que entrem no carro e dirigem sem responsabilidade, causando colisões, atropelamentos. Né? Então, o álcool não só destrói a mente, como também destrói ou pode destruir, né, o nosso corpo, ou destrói o nosso corpo, né, dependendo da quantidade, da frequência, né. Eu sei que é difícil para muitos de vocês em sociedade desistirem completamente do álcool, e ninguém pode pedir isso, mas posso dizer que pelo menos tentem reduzir a ingestão da bebida, e nunca cheguem ao ponto em que a mente seja seriamente afetada. Seria um benefício para vocês e para todos ao seu redor, seria um benefício para a sociedade. Não há nada mais chato do que alguém bêbado. O indivíduo pode pensar que é brilhante, mas uma pessoa sóbria só pensa, me tira daqui, né? Estar embriagado é patético, não é inteligente, não é sofisticado, não importa o que a publicidade tente nos dizer. É claro que as empresas do álcool querem nos fazer pensar que beber é elegante, requintado, porque querem que compremos seu produto. Os viciados em álcool, cigarros ou drogas são escravos. Podemos ser escravizados pelo terror ou podemos ser escravizados pelo prazer. Ainda assim, é escravidão. Escravizado pelo prazer. Ha. Coisas que nem pensaríamos em fazer com a mente sóbria comum, muitas vezes se tornam viáveis e desejáveis quando estamos nesse outro estado de consciência, provocado por álcool ou drogas. As pessoas fazem coisas que nunca sonhariam se estivessem sóbrias, e se a embriaguez trouxesse qualidades positivas de verdade, poderia ser bom, mas isso não acontece. Muitos dos casos de violência, de abuso da sociedade, ocorrem porque as pessoas estão bêbadas ou drogadas. A OMS, na Organização Mundial de Saúde, diz que mais de 1/3 da carga de doenças no mundo tem origem no consumo do álcool. Portanto, isso não é um preceito secundário que podemos esquecer. Só posso pedir, por favor, aos que estão tentando ter uma vida baseada na espiritualidade, que levem isso a sério. O caminho budista é uma forma de intensificar a clareza da mente e aumentar o controle interno para que não sejamos escravizados pelos nossos pensamentos e sentimentos, tornando-nos senhores do nosso mundo interior. O álcool vai na direção oposta. É contraproducente. Se não somos capazes de nos abstermos por completo, pelo menos devemos tentar cortar o consumo a níveis aceitáveis. Um copo de vinho no jantar, tudo bem. Talvez um copo de cerveja com um colega num bar, tudo bem também, né? Mas 3, 4, 5 copos, já não tá, tudo bem. Né? Então é isso, amorzinhos, esse quinto preceito. É meio não tem muito sentido mesmo, né? Para quem está querendo treinar propriamente, usar qualquer tipo de substância que altera esse estado, né? Tem muita gente que chega no Sébio, sei lá, chega nos lugares pensando, mas e o ayahuasca, né? E sei lá, esses chás, não sei o quê. Na visão budista, propriamente, isso não faz muito sentido, né? Porque ainda que, vamos supor, não é nenhuma coisa, nenhum julgamento também, nenhuma... Ideia, não dá para compartilhar o texto, é o livro da Getsuma Tenzin Palmo. Você pode comprar como chama? Na Amazon, né? Tem no Kindle, como está aqui, né? Eletrônico. Então tem o livro mesmo escrito no papel, velho bom papel. Então, esse uso dessas substâncias e tudo mais não faz muito sentido na visão budista, porque todo trabalho nosso, né, dos ensinamentos, é de treinar a mente, né? De algum jeito, assim, treinar a estabilidade num estado de quietude, treinar uma visão mais clara das coisas, treinar a nossa atitude para trazer mais benefício e menos sofrimento para nós, para os outros. E é um treinamento, né? Então, ainda que essas drogas, algumas delas, né, possam, eu não sei também dizer, né,
Mas é o que algumas pessoas dizem. Ainda que essas drogas possam nos levar a um estado, vamos dizer assim, que seja... talvez tenha alguma semelhança com um estado mais avançado, assim, no próprio caminho, né, de treinamento da mente, vamos supor que a gente tem uma experiência de dissolução, né, do eu, da realidade, ainda que isso aconteça, e pode ser que aconteça mesmo, né? Se não é parte de um treinamento, né, a gente não tem estabilidade para sustentar essa experiência. E ela pode ser muito desestruturadora. A pessoa pode nunca mais encontrar o caminho da roça, né? Nunca mais é um pouco demais, mas a pessoa pode ter dificuldade em se reestruturar minimamente, né? Então não faz muito sentido, sabe, na visão do treinamento da mente, né? Mas não quer dizer nada, que não quer dizer que é um julgamento de coisa nenhuma, né? As pessoas fazem o que elas querem, mas na visão do treinamento budista não faz sentido, né? Usar nenhuma... Na verdade, aqui não é só álcool, né? Esse preceito aqui, é qualquer substância entorpecente, qualquer coisa que tire a clareza por prazer. Ninguém está falando de remédio também. A gente não está falando de remédio aqui, né? Então, obviamente, que se a gente tem qualquer sofrimento mental e precisa tomar um remédio, um abraço, toma um remédio, acabou, né? Porque tem outras drogas que estão causando esse sofrimento mental e que não são de tomar, né? Ontem eu estava conversando com um amigo que estava nessa situação, assim, estava passando por uma situação muito difícil, todo mundo passou, né? Mas algumas pessoas sofreram mais do que outras, né? Nessa pandemia, talvez vão sofrer um pouco mais do que outras também. E ele ficou numa tremenda de uma questão, assim, toma remédio, não toma remédio. E claro que tem que tomar remédio, né? Quando precisa. Quando o médico diz, olha, vamos tomar remédio. É uma prescrição, é um tratamento, né? Não é uma intoxicação. E daí, eu teve uma coisa que me ajudou. Muitos anos atrás, eu tive crise de pânico, né? Muitos anos atrás. Que eu, sei lá, fazia yoga ainda, mas não tinha encontrado o Dharma ainda. Não era praticante budista, mas era praticante de yoga. E era um sofrimento, porque nas próprias posturas, às vezes eu desencadeava uma crise, sabe? Era muito louco essa coisa. E daí eu tinha que tomar remédio. E eu não queria, de jeito nenhum, tomar remédio, né? Mas aí um amigo meu falou assim, olha, Gê, por que você não quer tomar? Porque eu não quero alterar a minha mente, não quero fazer nada disso, né? E ele falou assim, mas quem tá dizendo você? Quem te disse que você está alterando a sua mente e não está consertando alguma coisa que já está alterada? Porque tem muitas coisas que interferem, né, na nossa saúde mental em volta da gente. O ritmo da vida, sei lá, um monte de coisa né, que faz a gente sofrer para burro, assim. Aí ele falou assim, quem está dizendo para você que você está alterando, né? E não simplesmente se ajudando, né, a reequilibrar para você tentar depois... lidar com esse outro jeito. E foi muito, muito importante para mim naquela época, né? Eu tomei antidepressivo, e aí o terapeuta falava assim, olha, o psiquiatra falava assim, olha, você está deprimida, mas você, como é uma pessoa muito extrovertida, muito engraçadinha, as pessoas não notam, mas você tem uma depressão subliminar, não é subliminar, uma depressão pequenininha, né? Num grau pequeno, assim. E ninguém nunca vai perceber. Uma pessoa como você, ninguém nunca percebe. E eu me toquei, porque daí eu tomei o antidepressivo e falei, nossa, preciso botar isso na água da cozinha para todo mundo tomar, porque é tão bom. Eu tomei uma consciência de uma série de coisas assim, que aconteciam comigo, que era um sofrimento, mas que eu não tinha consciência, né? Daí o tratamento me deu essa referência. Foi super interessante. Mas tinha essa coisa, eu não queria me identificar com aquilo, e assim que eu pude, eu parei de tomar o remédio, né? Então, acho que eles têm um papel muito importante assim, na vida das pessoas, né? Para ajudar. É muito sofrimento mental, às vezes, as pessoas passam. Né? Então, não é, só para dizer que não é disso que o Jetsuma está falando aqui, né? Não é disso que o Buda está falando. O Buda, no tempo do Buda, não tinha esse depressivo, não tinha... E tem um caminho do meio aí também, né? Óbvio que a gente precisa entender, né? Esses remédios, eles mascaram sintomas, mas o que está por baixo dos sintomas, né? Eu lembro uma discussão super interessante, depois eu vou mandar para vocês, já que a gente entrou nesse assunto, eu vou mandar um texto do Alan Wallace que está no site dele,
sobre depressão, se vocês se interessarem, só porque eu estou falando do assunto. Nem sei se interessa, mas já que eu estou falando do assunto, eu vou mandar. Ele falou uma coisa, ele conta uma história muito interessante, assim, não sei se é nesse artigo, mas ele já contou uma história que o Dalai Lama se interessa, sim, muito, tá bom, vou mandar. Para quem não interessa, né? Porque se não acontece com a gente, acontece com alguém em volta, né? Porque esse problema tá tão espalhado por aí que... Então, ele disse que o Dalai Lama perguntou para os cientistas, né? Uma vez acho que era médicos, não sei, numa conversa dessas dele com cientistas, né? Vocês tratam a depressão todas de um mesmo jeito, assim? Todas as depressões, independente da causa, vocês tratam com o mesmo remédio? Perguntas já dão né, opa, é mesmo, né? Só a pergunta já ajuda as pessoas a se localizarem um pouco, às vezes, né? Vinda do Dalai Lama, especialmente. Então, essa é a crítica, né? Quer dizer que qualquer depressão, por qualquer causa, vocês dão o mesmo remédio. Quer dizer, possivelmente esses remédios não são propriamente a cura para essas coisas, né? Porque para você curar uma coisa, melhor que você saiba a causa, né? E tá bom, tem um desequilíbrio neuroquímico, né? Tem mediadores, assim, de impulsos nervosos que estão alterados, mas isso é causa ou isso é consequência também? Qual que é a relação entre a depressão e a diminuição de serotonina, por exemplo, né? É causal ou as duas coisas são resultado de um mesmo problema mais profundo, né? Então, essa reflexão, assim, que o Dalai Lama propunha, né? Então, tem isso, né? A gente pode mascarar, a gente pode aliviar os sintomas, isso é muito útil, né? Muito, muito útil. Mas não necessariamente lida com a causa raiz. Não lida com a causa raiz na visão budista, obviamente, né? Porque a causa raiz são as aflições da mente. Então, lógico que não lida com a causa raiz. E o caminho para lidar com as causas raiz é o treinamento da mente. Então, lógico que não... Mas também a gente não pode pedir para toda a humanidade que lidem com as coisas desse jeito nesse momento, né? Em qualquer momento da vida, assim. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso, assim, né? Usar como um remédio e como um tratamento útil em causas muito graves, em causas que a pessoa não tem outro recurso, né? Porque não dá para pedir para uma pessoa que está em crise de depressão e nunca teve contato com nenhuma tradição de meditação ou de sabedoria, nada, e pedir que a pessoa, nesse momento, né? Olha, agora vamos meditar. A pessoa está numa baita crise de depressão ou numa crise de pânico. Agora vamos aprender a meditar. Mas não dá, pessoal, para fazer isso. A pessoa não tem como começar, né, a fazer um trabalho super intenso interno e começar a cultivar esse caminho. É melhor a gente aprender a nadar antes de cair no mar, né? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso, eu acho. Né? Não sei o que vocês acham disso. Estou aqui falando... Algumas coisas eu estou falando porque eu vi realmente, né, do Alan Wallace. Quase tudo eu ouvi do Alan Wallace, mas pode ter coisa minha também, né, e visão minha, né? O que vocês acham? Tem uma pessoa que dizendo aqui no chat que, né, que usava maconha e tal, e que as coisas pioravam, quando as coisas pioram, quando a gente não tá bem e pega uma viagem dessa, a gente piora normalmente, ou em algum momento piora, né? Parar é uma coisa boa, né? Encontrar ensinamento, quer dizer, encontrar alguma coisa que faça sentido é um alívio, né? Porque a gente tá buscando... Lembra o seguinte, né? A gente tá sempre buscando ser feliz e se livrar do sofrimento, sempre. Fumando maconha, enchendo a cara, sei lá, né? A gente tá querendo aliviar alguma coisa, é que pode não ser o melhor dos caminhos, né? Oi, querida. Não, é que eu acho que sempre dá a impressão de fuga mesmo, né? Então, se desvia da dor, né? Você está fugindo da dor. E esses aditivos, digamos, eles funcionam, né? Eles têm essa finalidade, né? É uma escapatória, assim, desse processo de sofrimento. Assim como, aí como vem com isso a questão da uso de medicamentos alopáticos para combater a depressão e tal. Então, às vezes, tudo fica no mesmo saco.
quando são situações diferentes também, né? É que é difícil. Quando a pessoa precisa, né, às vezes tomar um remédio e tal, enfim, né? São situações diferentes. A gente, assim, às vezes é a única saída que a pessoa enxerga mesmo, né? É complicado pra caramba, assim, né? Fazer, sei lá, às vezes é a única coisa que está à disposição, né? Beber ou sei lá, e se tratar. A Ivone colocou aqui que sim, a medicação pontual é super importante para aliviar, super o meu, eu que escrevi super, mas é importante como alívio dos sintomas, mas numa sociedade adoecida que produz tanto sofrimento psíquico, né? A medicalização desse sofrimento não questiona o contexto adoecedor. Como essa Ivone é boa, né? De escrever isso mesmo, não alivia o contexto adoecedor. E sabe de uma coisa? Só deixa eu completar. Rê, não esquece o que você vai falar, só quero completar uma coisa, depois eu esqueço. Essa palavra medicalização me lembrou de uma coisa muito engraçada, muito interessante, que assim, muitos anos atrás, quando eu... acho que foi logo depois que eu saí da Pfizer e comecei a me envolver mais com outras coisas, traduções e tudo mais, eu comecei esse site, né? O Suca, na época, chamava Equilibrando.me, chamava. Era o nome do blog esse. E eu traduzia coisas, não sei o quê. Aí eu traduzi um texto de uma psicóloga francesa, na verdade ela era americana, mas ela falava sobre a França, que chamava assim, Por que as crianças francesas não têm déficit de atenção? E era super interessante, né? O tal do texto. Aí porque ela falava que era uma questão de patologizar e de medicalizar. Então, era super interessante a reflexão que a mulher trazia no texto, né? Eu traduzi, postei e viralizou aquele post. E eu morri de medo daquilo, né? Porque eu não sabia nem o que era viralizar, né? Mas eu comecei a ver aquilo, não sei quantos mil, milhares de pessoas acessando o site e respondendo e compartilhando. Falei, não, onde é que eu me meti? Primeira coisa que eu pensei, será que a tradução está certa? Porque eu mandei para esse meu amigo, que era psicólogo também, que é professor de inglês. Não, a tradução está certa, não se preocupa, está tudo certo. E beleza, ficou lá o tal do post no site, e muitas pessoas acessando. E eu, por conta disso, né, me chamou a atenção essa história da medicalização, e eu fui participar de um congresso de medicalização, que depois nunca mais aconteceu, infelizmente. Assim, o grupo se desorganizou, eu acho, e não aconteceu nunca mais esse congresso. Chegou lá, e eu tinha acabado de sair da Pfizer, né? Eu tinha acabado de sair da indústria farmacêutica, que para eles era o bicho-papão, né? Então era muito engraçado, porque eu participei de umas mesas redondas lá, e eu falava que eu era gerente de marketing da indústria farmacêutica. E as pessoas, você é responsável por... Pois é, eu sou. Então, vocês me perguntem tudo o que vocês quiserem, porque eu estava do outro lado. Então, eu sou uma espiã agora. Vocês podem me perguntar. E foi super legal, assim, né, a interação. Assim. Mas o que foi mais legal, por isso que eu queria contar para vocês, que uma das mulheres me falou, ela falou assim, olha, mas o que você faz? Não, agora eu estou me recuperando, assim, eu sou professora de yoga, né? Eu sou praticante de meditação, eu sou instrutora de meditação e tal. Aí ela falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci, ela falou assim, olha, faz um esforço para nunca colocar a meditação no contexto da medicalização. Tipo assim, você tá com dodói? Não sei de que jeito. Medita que melhora, sabe? Ela me deu esse puta toque, assim, e que eu achei precioso, porque não funciona assim a meditação, né? Ela não é um Rivotril. Depois disso comecei a brincar. Quem quiser usar a meditação como Rivotril, melhor tomar Rivotril, porque é mais rápido, barato, não precisa... Agora, se você quer cultivar um caminho, e se você quer realmente atacar as causas, como a gente está falando, aí tá aqui o caminho, né? Esse aqui. E claro que no começo a gente entra um pouco assim por isso, né? Porque quer melhorar um pouquinho, né? Quer se sentir um pouco melhor. Mas aos poucos a gente precisa tirar, sabe, a meditação desse contexto para nós mesmos e para os outros, né? Porque diminui o valor, a importância da meditação em si e pode fazer a pessoa desistir. Porque não vai funcionar assim, gente. Meditação é um caminho longo, assim, não é uma coisa que traz benefícios imediatamente e nem que traz benefícios, às vezes, do jeito que a gente imagina, né? Eu conheço muitas práticas de meditação que não te acalmam, muito pelo contrário.
Você fica pirada naquilo, você começa a questionar um monte de coisa. Então, não é isso, não é o propósito da meditação, não é acalmar, botar galera para dormir, não é isso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para não dar esse status aí para meditação, porque a gente pode criar mais confusão do que ajudar. As pessoas que estão num estado muito agitado e que vêm procurar meditação nessa situação, elas vão acabar desistindo. Muitas delas vão desistir, porque não vai ter o efeito que elas vão esperar no curto prazo, que é o que elas estão buscando. É um resultado de curto prazo, né? Que alivia um sofrimento mental naquele instante, assim. E é muito difícil isso acontecer. Conheço pouquíssimos casos que a pessoa chegou crua desse jeito, assim, procurando e querer... Na verdade, ela estava querendo um remédio mesmo e funcionou. Mas é muito raro isso acontecer, né? Como diz o Vladimir Safatli, adaptar alguém a uma sociedade doente seria uma outra forma de doença. Por outro lado, é isso. A gente tem que olhar as duas situações. As pessoas estão realmente sofrendo e as pessoas realmente precisam de transformação. E transformação é uma coisa que dói, que leva tempo, que não vende na farmácia, né? Mas, às vezes, nos casos agudos, assim, que a pessoa não tem outro recurso, é o único jeito, realmente, né? Que precisa esse toque, a meditação está mesmo sendo indicada por alguns psicólogos como se prescreve remédio, até para tornar a pessoa mais produtiva nas empresas, isso mesmo. Ou seja, mais um mecanismo de adaptação sem engendrar transformação. É isso mesmo. Então, a gente precisa cuidar, a gente que tem uma visão mais profunda e já tem mais contato com isso, a gente precisa cuidar para não transformar a meditação nesse recurso, assim, né? Fala, Rê. Desculpa, cortei e ficou longo o negócio. Oi, Gê. Não, eu fiquei com vontade de compartilhar rapidinho, assim, porque eu acho que cada pessoa é um contexto, é um universo, né? Daí tu compartilhou a tua experiência ali com a medicação. E tu sabe, né, esse ano a gente conversou, assim, eu precisei de muita ajuda esse ano, porque eu, diferente de ti, sou aparentemente calma, né? Tu descobriu uma depressão oculta lá num nível e eu, ao contrário, na pandemia, eu descobri que eu tinha um nível de ansiedade oculto, né? Uhum. E eu procurei ajuda, enfim, depois eu conversei contigo, cheguei a tomar a medicação, me fez muito mal, né? A medicação, eu fiquei pior, assim, do que eu tava. Daí tiramos, troquei de médica e daí na segunda médica agora, que eu me afinei com ela, eu decidi não iniciar a medicação, né? Não retomar, ela queria que eu iniciasse uma outra. E eu disse pra ela, olha, eu tô assim em casa, não tô trabalhando, né? Tô com uma vida assim tranquila nesse momento de pandemia, assim. Eu gostaria de fazer uma experiência e ver, né? Como que recursos internos eu tenho para lidar com esse momento, já que eu estava com a terapia. Então, a terapia também é uma coisa bem importante, né? Que às vezes as pessoas acham que só a prática do Dharma pode resolver tudo, né? Então, no meu caso, foi a terapia, assim, que eu sigo. Foi uma escolha que eu fiz, né? De tentar com a não medicação. E, por enquanto, está dando certo, né? Eu continuo aberta, caso eu precise. Mas eu pude ver, nesse momento de pandemia, que eu tinha esse nível oculto de ansiedade. E eu tô olhando para isso agora, sabe? Com a ajuda do Dharma, com a ajuda da terapia. Então, essa foi a minha história, assim, que eu acho importante, né? A gente compartilhar essas diferenças. Legal. É, muito lindo mesmo. Mas foi super importante a conversa contigo, eu ter procurado a terapia. Porque como eu pratico meditação há muitos anos, esse lado ansioso oculto, nem eu me permitia ver, né? Que estava ali. E daí é isso, assim, só para compartilhar um pouquinho uma história diferente. Mas é aí que tá, né? Você tinha recursos, né, já para lidar com isso de outro jeito. Sim. Né? Às vezes as pessoas não têm. No meu caso mesmo, eu não tinha. O que na época para mim era uma fonte de tranquilidade, de segurança, que era a prática da yoga, eu quando fazia invertida, eu tinha surto de pânico. Então eu comecei a ficar com medo de fazer aula de yoga, que era o que me ajudava. Quer dizer, às vezes é um negócio assim que vai embolando, depois você não sabe por onde começar a resolver, né? Mas é isso que você falou, cada um é uma pessoa e cada um tem recursos, né? Chega nessas situações, às vezes, já com recursos diferentes, né? A Cleide está agradecendo a Renata, a Ivone também, é isso aí. Posso falar uma coisa? Claro, não, claro. Eu estou vivendo esse problema, né? Esse desafio com a minha filha, você sabe disso, né? E eu tenho procurado ajuda
E vou trazer outra vez uma ajuda que eu recebi da Venerável Rubina sobre, quando falei com ela dessa situação, ela disse uma coisa que não sai da minha cabeça, que é: todos nós estamos sofrendo o tempo todo. Porém, a gente só olha para o sofrimento quando ele atinge o corpo. E quando ele chega a manifestações corporais, muitas vezes não é mais possível sair. Aí a gente tem muitos preconceitos com o uso, com a abordagem de tirar o sofrimento quando ele atinge o corpo. E então era isso que eu queria dizer, que lindo, né? A gente não deve, eu acho hoje, olhando o que está acontecendo com a minha filha, que medita, que é budista, e etc., etc., e é inteligente, enfim, é linda e saudável. Precisa de ajuda, né, Anu? A gente deve, se possível, observar todos os dias a nossa mente para não chegar ao nível de se enganar, como essa menina Renata falou, ou como está. Observar antes que chegue no corpo. Era isso. Então, obrigada. Querida, obrigada. O Ricardo falou assim, ó, o médico e professor de yoga e meditação nem sempre sabem o que estão fazendo. Procurar o profissional certo pode fazer toda a diferença. Esse depoimento, gente, fazer invertir em crise de pânico, seu professor nunca poderia deixar fazer. Pois é, tá vendo como é que é? Eu fazia. E aquilo, né, trancava meu pescoço, era horrível, né? Eu passava mal imediatamente, assim. Mas é isso, às vezes as pessoas não têm todos os, né, o conhecimento para te ajudar. Então, a gente precisa de ajuda multidisciplinar, né? E da gente mesmo, assim, de muita compaixão, porque é isso que a Anu falou, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, né? E por que a gente não vai usar os recursos que estão disponíveis, né? Enquanto estão disponíveis, no momento que a gente precisa, né? Mas acho que sempre o Dharma, né? Ele sempre vai ter esse propósito, assim, de curar mais profundamente. Se diz, né, que o Buda é um médico, o Dharma é um remédio e a Sangha, que é nós, assim, somos as enfermeiras, né, que ajuda a seguir o tratamento, assim, né? Isso é dentro de morrer, então é verdade. Mas isso é, vamos dizer assim, uma dimensão de cura profunda, né? Mas a gente vai ter que precisar, às vezes a gente vai precisar de apoios, assim, e tudo bem, né? Se a gente não perder de vista essa possibilidade de uma cura mais profunda, né? Isso que eu acho que é importante, assim. A gente vai tomar remédio, a gente vai, sei lá, fazer coisas, mas porque vão nos ajudar. Mas se a gente não perder de vista essa dimensão mais profunda, eu acho que tá tudo bem, né? O problema é quando a gente não tem essa dimensão mais profunda. E aí a gente fica só nesse paliativo, assim, que não vai resolver a nossa dor profunda, né? Infelizmente, assim. A caminhagem é muito sábia, esse ensinamento, né, que não é meu. E quando jovem formado em psicologia, achava absurdo dopar as pessoas com medicação, por ignorância minha. Só a experiência da vida e mais estudos esclareceu isso. Entendi que em determinadas situações o primeiro passo é via medicação, exatamente. Até para seguir os próximos passos, exatamente. É isso aí, né, Carmen? Às vezes não dá para a pessoa sair do lugar do jeito que ela está. E tá tudo bem se medicar, né? O problema é essa medida, assim, né? São os interesses também, né? Vocês veem nos Estados Unidos tem uma epidemia de opiáceo que talvez seja tão grave ou mais grave, talvez, do que a própria pandemia, porque a pandemia é só uma vacina, acabou, né? O problema. A epidemia dos opiáceos já não é tão fácil assim de resolver. E, então, tem um interesse muito realmente grande da indústria farmacêutica, né? Então, a gente precisa cuidar de todos esses aspectos, assim. E como a Anu falou, a prática em si, ela é, logicamente, né, uma prevenção, vamos dizer assim, né? Uma forma de investigar mais profundamente antes que isso se manifeste numa que a gente chama de doença mais grave, né? Que é onde a gente enxerga a doença, né? Mas a doença, todos nós somos doentes, amores. Não quero preocupar vocês com o Zulama Santa, mas todos nós somos doentes, né? A própria situação de não sermos simplesmente por não sermos Budas, né? Nós estamos doentes. Então é melhor a gente tratar da nossa doença, né? De qualquer jeito, assim. De qualquer jeito, não, de qualquer maneira. De todas as maneiras, quer dizer. A Ivone falou assim, sou psicóloga também, penso que em alguns momentos é super indicada a medicação, até para que a angústia intensa seja aliviada e a pessoa possa fazer uma análise de psicoterapia, exatamente. Isso aí. Concordamos, então, né? É muito interessante toda essa
fazer esse assunto, né? Mas ontem contei também na prática da noite, ontem a gente estava estudando os 4 comensuráveis e a gente está no ponto da alegria empática, né? Aí estava contando uma experiência super bonita que aconteceu comigo ontem com um amigo meu. Eu fui tomar um café, arrastada, morrendo de medo, mas fui tomar um café com esse meu amigo, né? Mas é um cara super cuidadoso também, a gente acabou ia tomar um café, daí a gente chegou lá e falou, esse café tá muito cheio, vamos embora, vamos andar na rua. Aí a gente ficou andando na rua e conversando e tal, acabamos tomando um sorvete, uma sorveteria deserta, assim. Mas ele tinha passado muito mal também nesses últimos tempos aí, teve crises variadas de várias coisas, e aí sofreu muito, assim, vontade de chorar, de contar, de ouvir ele contando as histórias, assim, de tipo, não conseguir engolir, de tão tensa, assim, ele tinha que tomar um pouquinho de comida e água, sabe? Um sofrimento intenso, né? Nesses tempos aí. E também resistiu a se tratar, porque eu sou praticante, não sei o quê. Bom, aí foi tratar, né? E melhorou muito de todos os sintomas que ele tinha. Mas ele ficou com uma besteirinha lá, que estava incomodando um pouco, né? Aí ele chegou, ontem ele falou assim para mim, eu tomei agora uma decisão. Eu vou passar do modo reclamador para o modo gratidão, porque comparado ao que eu estava, comparado a como eu estava me sentindo, eu preciso agradecer agora, né? Porque o que eu estou sentindo agora não tem a menor importância. Então, quando eu tomei essa decisão, imediatamente a gratidão, né, tomou conta da minha vida, assim. Eu fiquei tão feliz, estava contando que era uma coisa de alegria empática, né? Foi uma alegria empática que eu senti. Por uma coisa tão bonita, né, também, porque tem uma hora que a gente precisa se contentar, né? De verdade, assim, praticar o contentamento, né? Porque pode ser que a gente nunca mais pare de reclamar e querer mudar as coisas, né? E a gente, uma hora, precisa agradecer, né? As coisas que estão bem, né? Que melhoraram, assim, reconhecer e agradecer, né? Achei bem bonito, assim. A Gisele falou, são tantas coisas a ser consideradas, penso em 2 agora, noção de tempo e de pessoa. É preciso pausa para poder olhar e saber o que é melhor naquele momento. É preciso entender como se pensa a subjetividade humana e o que é a subjetividade humana. Acho de uma riqueza essa relação meditação analítica e prática. Com certeza, né? São 2 formas de olhar, e nem são diferentes, na verdade, mas são super complementares, né? A Frank Lady falou assim, como professora de yoga, tento propor práticas acessíveis e adequadas aos alunos, levando em conta suas queixas e dores do corpo e da alma. Raramente uso a postura invertida clássica. Pois é, a gente tem que ter cuidado, né? A gente nunca sabe exatamente como que o outro tá, né? A gente tem que olhar e ter cuidado, exatamente o que você falou. Mas acho que, não sei se a gente começa o próximo parâmetro da paciência. A gente pode fazer uma prática, talvez deixar para começar a paciência na semana que vem. Paciência se diz que é uma das práticas mais importantes para os praticantes, né? Uma das práticas mais fundamentais, assim. E está um pouco na base de tudo que a gente está falando aqui, né? Todas essas falas nossas, assim, de pausar, de olhar o que está acontecendo, de tomar melhores, né? Do próprio contentamento, que estava comentando com vocês, o meu amigo ontem. Tudo isso tem a ver com a paciência, né? Mas quem sabe a gente pode fazer uma prática agora? Faz tempo que a gente não faz prática, né? A gente só fica no papo, que prática formal, quero dizer eu, né? A gente fica nesse papo, mas a gente podia fazer uma prática agora, o que vocês acham? Uma prática de compaixão. Hã? Então tá. Então, encontre uma postura confortável. Esses dias eu estava vendo um vídeo Era um ensinamento do Mingyur Rinpoche, que, aliás, é uma referência bacanérrima para quem quer ver essa coisa da doença mental e da prática, né? Porque o Mingyur Rinpoche, que é um grande professor budista de meditação e tudo mais, teve crise de pânico quando era criança, né? E ele conta essa experiência dele, é muito, muito interessante. Mas só que eu queria comentar que estavam os dois, o Richard Davidson, que é um neurocientista mega blaster, aluno do Mingyur Rinpoche, e o Mingyur Rinpoche. Daí o Mingyur Rinpoche fala isso. Agora adotem uma postura confortável. O Richard Davidson estava assim. Aí o Mingyur Rinpoche falou agora, então, por favor, encontre uma postura confortável. E o Richard Davidson continua assim. Eu achei aquilo tão incrível, porque a gente nunca está numa postura confortável.
Quando a gente ouve essa instrução primeiro da prática, todo mundo se mexe, né? Mas o Richard Davidson estava escutando e ele continuou do jeito que ele estava. Ele já estava numa postura confortável. Muito legal, né? Mas, seja como for, encontre uma postura confortável. E deixa toda essa nossa conversa, todos os depoimentos, as histórias, todas as lembranças, talvez, que a gente tenha acessado, mas talvez não tenha compartilhado. Deixa todas essas histórias, essas experiências ganharem um lugar no seu coração, como uma amostra do sofrimento humano. Uma boa amostra. O sofrimento mental é muito comovente, especialmente quando ele atinge esses níveis difíceis de lidar e que a pessoa, de um jeito ou de outro, pede ajuda. Então, guarda esse sofrimento que nós muitas vezes testemunhamos. Guarda ele no coração. E traz uma qualidade para testemunhar esse sofrimento, que é a qualidade do voto de cultivar os recursos internos, para poder dar o apoio que for possível para quem estiver ao nosso lado, passando por situações assim. E ao longo do tempo tem muitos apoios que nós podemos dar. A gente pode ouvir atentamente, dar toda a nossa atenção, uma atenção amorosa de quem está presente. A gente pode compartilhar experiências nossas, se aquilo for ajudar o outro a se aproximar de você, sentir que não é só com ele que essas coisas acontecem, mas que é da natureza da existência humana os mais diferentes e variados tipos de sofrimento. Faz parte da natureza humana comum. E isso pode ser muito importante para não levar essa pessoa para o isolamento. E a gente pode olhar com cuidado, cuidar, para evitar que as coisas se compliquem, para evitar que mais dor entre na experiência dessas pessoas. E também a gente pode sustentar esse olhar da alegria empática, que vê as pequenas vitórias, ou vê que o outro nota, por exemplo, que as coisas flutuam, que às vezes as pessoas estão... Às vezes o sofrimento é muito intenso e às vezes não. Que o sofrimento também é impermanente. E a gente pode se alegrar, testemunhar e mostrar para o outro a importância disso também, para trazer mais equilíbrio para a experiência. Esse é um dos papéis da alegria empática. Se alegrar com a virtude, com o bem-estar, com a alegria do outro.
especialmente em situações de sofrimento e que se alternam sempre com situações de mais alívio. Isso pode ser bastante importante para o outro. E quando a gente imagina possibilidades de ajudar o outro, quando a gente reflete sobre o que seria necessário para nós, como praticantes, desenvolver para poder oferecer essa ajuda para o outro, isso vai nos dando um destemor, uma confiança plantada na terra. Uma aspiração de que o que quer que aconteça, que eu possa servir de ajuda, seja qual for a situação. A gente pode permanecer com os pés firmes no chão, olhando para esse abismo da dor, como diz a Joan Halifax. A gente pode se lembrar das nossas costas fortes para que a nossa frente seja suave, para que o nosso coração possa continuar aberto. E assim a gente possa cumprir a nossa aspiração de ajudar a aliviar o sofrimento dos seres. E antes de a gente encerrar a prática e antes de a gente encerrar o nosso encontro, a gente pode estabelecer mais firmemente ainda essa nossa aspiração. Que a gente possa cultivar os recursos para ajudar os outros. Que isso nos dê energia. Que a gente possa ter energia para cultivar esses recursos. Que em algum momento pode servir para nós mesmos, mas que a gente pode oferecer para os outros também. Que a gente nunca se sinta sozinhos. A gente tem a nossa sangha, a gente tem os nossos mestres. Nós não estamos sozinhos. Nem mesmo nessa aspiração. E certamente não estamos sozinhos na dor. Que a gente possa cultivar esses recursos e sempre se sentindo acompanhados. E por uns instantes agora solta todos os conceitos. Só os conceitos. E deixa a mente descansar no presente. Aberta, clara, amorosa, compassiva. A sua própria natureza. Devagarzinho abrindo os olhos. Essa prática das costas fortes, frente suave, a gente tem que fazer toda hora, pessoal.
toda hora que surge esse tipo de desafio na nossa frente, né? Que a gente se lembra desse tipo de desafio, sentir que a gente tem apoio, né? Da nossa história, nossos recursos, dos que a gente já desenvolveu, sentir que a gente tem apoio dos amigos de caminho, né? Para desenvolver o que falta para nós, ou para ser ajudado mesmo, né? Com o recurso que o outro tem, né? Para nós. E para que a gente possa continuar com o coração aberto, né? Para a gente não se fechar, falar assim, ai, não, isso eu não consigo lidar, não, não, não. Que a gente possa ter coragem, assim, né? Esse destemor amoroso, assim. Certo, amores? Que tal? Todo mundo bem aí? Então tá Muito bom. bem. Muito bem. Que bom. Gi, Sou eu. pensei uma coisa aqui, mas não tem nada, uma questão técnica. Você falou lá no início a questão da gravação, e eu lembrei que tem uma configuração no Zoom que ele, quando você aperta o gravar, ele fala em voz alta, é uma gravação, isso está sendo gravado. Eu acho que também é uma coisa que seria importante você configurar lá. Eu Eu fiz isso sem querer, eu não consegui tirar e até me incomodar, mas agora eu estou achando que é bom. É porque a pessoa vai ouvir a hora que você começou a gravar. Já é paciente, né? Uhum. Mas, de qualquer jeito, assim, a gente está... O que a gente compartilha aqui... Bom, obviamente, nesse ambiente, a gente está num ambiente seguro, né? A gente só tem gente querida aqui, gente linda, né? E mesmo onde ele vai ser compartilhado, é dentro do Suca, né? Que também é um ambiente de pessoas praticantes, né? De gente querida. Mas claro. Claro que não. A gente precisa cuidar, né? Porque... Você frequenta, né? Também. Eu acho que é um respeito. Eu vou fazer isso mesmo, Rick. Eu vou configurar. Mas também a gente não pode criar muita desconfiança, né? A gente não pode fazer isso. Senão a gente está perdido, né? Mas eu vou fazer isso, sim, Rick. Vou fazer por respeito mesmo, sim. Bom, amores, um beijo, brigadaço. Ó, deixa eu só avisar uma coisinha. No dia 20, para vocês marcarem na agenda, porque eu sei que a agenda de lives e tudo mais está super lotado, né? Mas no dia 20 de dezembro, a Adriele, que hoje não está aqui, não sei se tá. Deixa eu ver. Não tá. A Adriele me pediu para conversar lá com a Sanga de Belém sobre emoções, né? Na verdade, teve um encontro lá sobre os 8 versos, daí saiu o assunto das emoções, ficou para um próximo e vai ser dia 20 de dezembro. Então, quem quiser, 20 de dezembro às 16. É a outra semana ainda, né? Mas como eu sei que, né, tá disputado esse negócio de live, né? Só para vocês saberem, assim. A gente vai falar assim, mais ou menos assim, o que o Ricardo está estudando, que a Karen já estudou, o que mais aqui? A Débora está estudando. É mesmo. Quê? Quem falou aí? A Tati também já estudou. Vai ser no Zoom, né? Mas eu acho que essa vez eles vão tentar transmitir, porque a outra vez entrou tanta gente que ficou uma galera de fora. Do SEB Belém. Eu vou passar eu não sei se eles já abriram inscrição, na verdade, mas eu vou passar no grupo nosso, do Praticando Juntos, tá? Mas, pessoal, eu sei que live tá enchendo o saco, né? Tem uma pessoa que tem um conjunto chamado Jiquiturcão, não sei quem conhece, quem mora aqui em São Paulo, às vezes, talvez conheça, mas Jiquiturcão, eles no começo da pandemia, eles fizeram um anúncio assim, nós não vamos fazer live. Eu achei tão engraçado, porque era um anúncio super raro, né? Nós não vamos fazer live. Mas, enfim, vai ser das 4 às 6, eu acho. No dia 20. Eu vou passar o link do Zoom e do YouTube, eu acho que elas vão transmitir também, para não ficar ninguém de fora. A Renata está estudando com a minha irmã, a minha irmã está dando um curso super bonito, assim, de emoções, porque a danada, ela está se aprofundando, ela é professora, né, do CIB, e ela está se aprofundando em teoria cognitiva comportamental, daí encontrou um monte de coisas que combinam e tá bonito de ver também. 16 horas, Silvia. Eu vou passar as informações todas lá, tá bom? No nosso grupo. Tá bom, amorzinhos? Obrigada, Gil.
Obrigada, bom dia. Beijo, obrigada. Seguimos com destemor. Seguimos com destemor. Obrigada, querida. Obrigada, Giane, linda. Beijo. Beijo, Bom obrigada, dia obrigada, para obrigada. todos. Bom dia. Bom dia.